Em uma época remota, a cena se desenha. José, o filho de Jacó, acaba de ser traído e vendido por seus próprios irmãos. Eles, consumidos pela mentira, fazem Jacó acreditar que José está morto. O coração de um pai se despedaça, pois para ele seu filho se foi, talvez para sempre, talvez já esteja morto. Mas José ainda respira. Longe de sua terra natal, os mercadores ismaelitas o levam ao Egito, onde ele é comprado por Potifar, um oficial egípcio. Este Potifar não era um simples oficial. Ele era o capitão da guarda do faraó, o soberano do Egito, conforme Gênesis 39, versículo 1. O cenário de José muda drasticamente. Ele está agora em um território estranho, imerso em uma cultura desconhecida e uma língua que não era a sua. O filho amado de Raquel, o predileto de Jacó, estava agora reduzido à posição de um mero escravo. Há duas coisas notáveis pelo que não são mencionadas quando somos apresentados à situação de José no Egito. Primeiramente, não temos noção de tempo. Não sabemos quanto tempo José esteve na casa de Potifar antes dos eventos subsequentes. Seriam 2 anos ou apenas 2 meses? Segundo, as transformações que José passou são silenciadas. Lembremos de sua origem, o xodó de sua mãe, o favorito de um pai já idoso. Ele foi brutalmente agarrado por seus irmãos, despojado de sua bela túnica e lançado em um poço sujo. Sua redenção daquele poço só levou a mais adversidade, vendido a mercadores implacáveis e depois transportado para uma terra estrangeira, onde foi leiloado como se fosse uma mercadoria barata. O ajuste a essa nova realidade certamente não foi fácil. Conforme Gênesis nos informa, ele foi vendido a um homem chamado Potifar, capitão da guarda. Potifar, independente do título que lhe deram, era astuto e poderoso. Em meio a tudo isso, José não apenas se adaptou à sua nova vida, mas prosperou nela. E qual foi a razão de tal resiliência e sucesso? A resposta se encontra em uma frase que permeia a história de José. E o Senhor estava com José. Foi esta presença divina que permitiu a José prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas, na casa de Potifar. Na casa de seu mestre egípcio, tornou-se evidente a aura divina que acompanhava José. Seu mestre, ao perceber que o Senhor estava com ele e que em suas mãos tudo prosperava, começou a nutrir um respeito especial por José. Ele não apenas se tornou assistente de Potifar, mas rapidamente foi promovido a administrador de todos os bens de seu mestre. A bênção divina não se limitava apenas a José. Ela irradiava para tudo ao redor. A casa de Potifar prosperou de maneiras inimagináveis graças à presença de José. Tanto que Potifar confiou tudo, exceto sua comida, a José. Nada mais preocupava Potifar, pois sabia que, sob a supervisão de José, tudo estaria em ordem. Além de sua sabedoria e dedicação, era impossível ignorar a figura de José. Ele era robusto e atraente, conforme descreve Gênesis 39, versículo 2 a 6. Mas sua real força vinha de seu vínculo inabalável com o Deus de Israel. Deus, sem dúvida, foi a chave para o sucesso sem precedentes de José. Não era sorte ou coincidência. Potifar, observando José, não precisava ser convencido da presença divina. Os resultados falavam por si. José, com sua sinceridade e fé, se destacou sem fazer alarde de sua religiosidade. Seu trabalho diligente e sua integridade fizeram com que ele se destacasse e ganhasse a confiança de Potifar, sem nunca pedir favores. A fé de José não era apenas uma crença distante, refletia-se em cada aspecto de sua vida e trabalho. Essa combinação de fé e trabalho árduo o fez progredir rapidamente. Em pouco tempo, este ex-escravo se tornou o responsável por todas as posses do principal comandante militar do Egito. E as bênçãos não paravam por aí. Além dos bens materiais, todos os benefícios e privilégios de Potifar foram entregues à supervisão de José. Era uma ascensão surpreendente, de um escravo comum a administrador de uma das casas mais poderosas do Egito. Mas com grande poder vem grandes responsabilidades, e com mais sucesso e confiança, surgem também maiores desafios. Como F.B. Meyer sabiamente coloca,
Não devemos esperar tentações apenas nos dias difíceis, mas especialmente nos momentos de prosperidade e facilidade. E José estava prestes a enfrentar suas próprias provações, não no calor do deserto, mas nas planícies ensolaradas da campanha. Não são os momentos de dificuldade que se revelam mais perigosos, mas os de apogeu. Não é quando alguém luta arduamente pela escalada do sucesso, mas sim ao cruzar os portões dourados do triunfo. Nos ambientes onde se recebe elogios e sorrisos lisonjeiros, é onde muitas vezes a tentação espreita, uma palavra de advertência, e que se torna um provérbio sábio: cuidado. Esta não é uma mensagem para os desesperançados, mas sim para os vitoriosos, para aqueles que estão ascendendo ao pódio da vida, aqueles que desfrutam de confiança e privilégios ampliados. Thomas Carlyle, o ensaísta escocês, acertou ao dizer: a adversidade é dura para um homem, mas para cada um que suporta a prosperidade, existem centenas que suportam a adversidade. Os desafios que vêm com a prosperidade são, muitas vezes, mais intensos e mais sutis do que aqueles trazidos pela adversidade. José, com seu trabalho impecável, conseguiu a confiança completa de Potifar, que literalmente não se preocupava com nada além de sua própria alimentação. Essa era a confiança que Potifar depositava em José. Este escravo tinha autonomia para planejar, gerir e administrar todo o patrimônio de Potifar. No entanto, é essencial recordar que, com grandes sucessos, surgem grandes responsabilidades, e com isso, períodos mais vulneráveis. São nesses momentos de grande confiança e poder que as tentações muitas vezes se intensificam. A narrativa bíblica, conduzida pela precisa orientação do Espírito Santo, traz um detalhe surpreendente, mas fundamental sobre José. Ele era muito atraente. Essa característica em particular é destacada apenas 4 vezes no Antigo Testamento, associando-o a Saul, Davi e Absalão. Ser belo e atraente não é um pecado, mas traz consigo um conjunto único de desafios e tentações. José, neste cenário, tinha tudo: prestígio, poder, respeito e aparência. Ele não era apenas alguém com uma posição elevada na casa de Potifar, mas também alguém com acesso a todos os segredos, e ainda por cima, era dotado de uma aparência notável, interligado com um propósito maior do que prazeres passageiros. Sua visão estava fixada em um horizonte além dos desejos imediatos. Toda vez que a tentação batia à porta, ele se lembrava da profunda relação que compartilhava com Deus, seus compromissos e a grande missão da qual fazia parte. Não importa quão sedutora fosse a oferta, não importa quão atraente fosse a tentação, José via além do imediato. Para ele, não se tratava apenas de um erro momentâneo. Era sobre quebrar a confiança, trair um mestre que depositara nele uma fé inigualável e, acima de tudo, pecar contra um Deus que estivera com ele nos bons e maus momentos. Esta é uma lição crucial para nós. Frequentemente somos confrontados com tentações que prometem satisfação imediata, tentações que parecem boas demais para serem recusadas. No entanto, é nestes momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado. Cedemos ou nos mantemos firmes, alicerçados em nossos princípios e crenças. A recusa de José não foi apenas um simples não. Foi um testemunho de sua força de caráter, sua fé inabalável e sua dedicação em fazer o que era certo, independentemente das pressões ao seu redor. Não foi um não fácil, foi um não enraizado em profunda convicção. Para qualquer um de nós enfrentando tentações hoje, a história de José serve como um lembrete inspirador. Lembra-nos de que, na maioria das vezes, fazer a coisa certa não é a coisa mais fácil. Requer coragem, convicção e, às vezes, ir contra a maré. Mas no final vale a pena. Ao navegarmos pelos inúmeros desafios da vida, que possamos sempre nos lembrar do compromisso inabalável de José com seus princípios e ser inspirados a fazer escolhas que se alinhem ao nosso propósito maior. As tentações sempre farão parte da experiência humana. No entanto, com convicção e clareza de propósito como José, podemos resistir a elas. Afinal, os prazeres passageiros do momento não são páreo para a paz duradoura,
e satisfação que vem de viver uma vida alinhada com nossos valores e crenças. Na batalha entre gratificação imediata e realização a longo prazo, que possamos sempre escolher esta última. Arrastado por seus próprios desejos e seduzidos, em seguida, depois que o desejo concebeu, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez que está completo, gera a morte. É um ciclo vicioso e mortal, uma sucessão de eventos que começa com uma simples tentação e pode terminar em consequências desastrosas. A verdadeira força de caráter de José é vista no fato de que, mesmo diante da tentação diária e constante, ele permaneceu fiel aos seus princípios e à sua fé. Ele poderia ter cedido à pressão, poderia ter justificado uma pequena falha, ou poderia ter racionalizado suas ações de várias maneiras. No entanto, ele escolheu a integridade. E é aqui que muitos de nós falhamos. Ao contrário de José, muitas vezes buscamos desculpas para nossas ações, tentando racionalizar ou justificar o que sabemos estar errado. No entanto, José nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, temos o poder e a capacidade de fazer escolhas que honram nossos compromissos e crenças. O que é mais impressionante é a resiliência de José. Não foi apenas um teste ou uma tentação, foi uma batalha diária. E, no entanto, dia após dia, ele escolheu o caminho mais elevado. Isso nos serve como um poderoso lembrete de que a resistência à tentação não é um evento, mas um processo contínuo. Em nossa jornada de fé, enfrentaremos inúmeras tentações e testes. Alguns serão fáceis de superar, enquanto outros exigirão toda a nossa força e determinação. O exemplo de José nos ensina a permanecer firmes, a lembrar o que realmente importa e a não nos desviarmos de nossos princípios, não importa quão atraente seja a tentação. Em um mundo onde tantas vezes somos incentivados a seguir nossos desejos imediatos, a história de José é uma luz brilhante, mostrando-nos o valor da integridade, da resiliência e da fidelidade a nossos compromissos. Que possamos seguir seu exemplo e, em face da tentação, escolher o caminho que nos leva mais perto de nossa verdadeira vocação e propósito, arrastado por seus próprios maus desejos e seduzido, conforme Tiago 1, versículo 13 a 14. O apelo da luxúria sexual age como um ímã, atraindo duas forças súbitas e intensas, uma em direção à outra, o desejo interior e uma isca externa. Vamos encarar. Se você vive no mundo real, não pode escapar da isca. Na verdade, mesmo que consiga se isolar do mundo exterior, sua mente não permitirá que você escape da isca externa. No entanto, lembre-se de que não há pecado na isca. O pecado está na mordida. Você foi atraído quando a luxúria de outra pessoa o tenta aceder à sua própria luxúria, tanto que sua resistência enfraquece. Você sucumbe ao apelo da tentação. José exemplifica o segredo maravilhosamente. Ele se recusou a se entregar. Ele persistiu em sua resistência. A esposa de Potifar continuou lançando a isca dia após dia. E a cada vez, José se recusava a aceitá-la. Não, 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 ele exclamava. Ele não só não a escutou, como também não queria estar perto dela. Ela não era alguém para se conviver. José recusou repetidamente suas investidas, recusando-se a ceder, até que finalmente ela planejou uma armadilha para ele. Aconteceu por aquele tempo que José entrou na casa para fazer seus negócios e não havia nenhum dos homens da casa ali dentro. Ela o agarrou pela roupa, dizendo: "Deita-te comigo." E ele deixou sua roupa em sua mão e fugiu. Gênesis 39, versículo 11 a 12. Um dia José entrou na casa para realizar suas tarefas. Não havia servos à vista. Por que isso aconteceu? Talvez a esposa de Potifar tenha os mandado embora. Seja qual for o motivo, ela estava sozinha na casa com José e fez outra investida. Mas desta vez, ela não aceitaria um não como resposta. Ela avançou fisicamente e agarrou José. Ela se agarrou tão firmemente que ele se desvencilhou e correu para a rua, deixando seu manto externo em suas mãos. Que imagem clara! Que maneira prática de iluminar uma verdade da vida de José! Que excelente conselho bíblico! Quando o Novo Testamento trata da tentação sensual, ele nos dá um comando: fuja.
A Bíblia não nos instrui a argumentar com ela, não nos manda considerá-la e reivindicar versículos. Ela nos instrui a fugir. Você não pode ceder à sensualidade se estiver fugindo dela. Então, fuja por sua vida. Saia dali. Se você tentar argumentar com a luxúria ou brincar com fantasias sensuais, você não conseguirá resistir. É por isso que fugimos. E foi exatamente o que José fez. Ele saiu correndo para a rua, deixando a esposa de Potifar ali parada. Rejeitado mais uma vez, segurando sua veste, ela estava furiosa. O céu não tem raiva como o amor transformado em ódio, nem o inferno uma fúria como uma mulher desprezada. Como famosamente disse William Congreve, A Paixão da S.R.A. Potifar transformou-se em raiva. Ela havia desejado ele, mas agora o detestava, o que resultou em uma falsa acusação de ataque. Quando ela percebeu que ele tinha deixado sua veste em sua mão e fugido, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: Quando vi que ele tinha deixado sua capa em minha mão e saído da casa, chamei os servos da casa. Olhem, ela disse a eles, esse hebreu foi trazido até nós para nos ridicularizar. Ele veio aqui para dormir comigo, mas eu gritei. Gênesis 39, versículo 13 a 14. Essa mulher desprezada agora só desejava vingança. Para conseguir isso, ela construiu um caso falso contra José, baseado em evidências circunstanciais, sua veste. E ela guardou sua veste consigo até que seu senhor chegasse em casa. E falou-lhe segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que trouxeste a nós veio a mim para me insultar. E aconteceu que, quando levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E quando seu senhor ouviu as palavras de sua esposa, que lhe falou, dizendo: Deste modo fez-me teu servo, tua ira se acendeu, e o senhor de José o pegou e o colocou na prisão, onde os prisioneiros do rei estavam presos, e ele permaneceu na prisão. Gênesis 39, versículo 16 a 20. Ela mentiu para os membros da casa, dizendo: Olhem o que ele fez, e aqui está a prova. Era sua veste quando ele me atacou, eu a peguei. Seus gritos e lágrimas eram de uma mulher rejeitada, indignada que o jovem e belo José resistiu às suas investidas, que ele não queria nada com ela. Ao lermos este conto bíblico, nossos corações não podem deixar de se voltar para José. Se houve um momento para recompensar este homem, José, seria agora. Recompensá-lo por dizer não, dia após dia, recompensá-lo por fugir em vez de ceder. Observem atentamente como a trama contra José se desenrola. À primeira vista, é de partir o coração. As implicações pessoais. José era completamente inocente, mas as chances estavam contra ele. A esposa de Potifar tinha sua veste como prova, além de sua posição na família como uma fonte de influência manipuladora. Ela usou ambos contra ele, resultando em sua prisão. José continuou preso. Imagine o que estava passando pela mente de José neste momento, logo após ser preso. Ele não só era inocente, como também havia rejeitado repetidamente uma tentação óbvia. Ele nunca leu Gênesis 41 antes. Ele não tinha ideia do que aconteceria no final. Ele não sabia que, em questão de anos, se tornaria primeiro-ministro do Egito. Tudo o que o homem sabia neste doloroso momento era que havia feito o que era certo e sofrera injustiça por isso. O tempo arrastava-se, dias viravam meses, e ele era novamente rejeitado injustamente, esquecido, totalmente impotente. Mas de alguma forma, no meio dessa situação injusta, José sentia que a mão de Jeová estava em tudo isso. José, você é meu, apenas espere, estou contigo, não estou te ignorando ou rejeitando. Você se tornará um homem melhor por causa dessa acusação contra você. Ainda não terminei de te preparar para o meu serviço. Isso soa muito piedoso? São essas divagações difíceis de aceitar? Estou errando aqui? Não. Se acreditarmos no resto da história registrada neste capítulo, o Senhor estava com José, mostrou-lhe misericórdia e deu-lhe favor aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou a José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que faziam ali, ele era quem fazia. O carcereiro não olhava para nada que estava sob sua responsabilidade, porque o Senhor estava com ele naquilo que fazia, e o Senhor fez prosperar.
Gênesis 39, versículos 21 a 23. Você já notou a frase importante: o Senhor estava com ele? José estava nas mãos do Senhor, mas a relação era mútua. José também obedecia a Deus. Em vez de ficar amargo e zangado, ele colocava Deus em primeiro lugar e, como resultado, prosperava mesmo enquanto estava preso. Incrível! Algumas palavras práticas de esperança. É possível que você esteja atualmente confrontado com tentação. Talvez já tenha cedido a algumas. Pode ser que esteja pensando consigo mesmo: até agora consegui resistir às tentações sensuais, mas preciso de apoio para continuar. Mas ninguém que assiste a isto pode dizer: não faço ideia do que você está falando. Nunca vi nada assim em toda a minha vida. Como resultado, deixe-me concluir com alguns conselhos práticos. Pela graça de Deus, 4 condições devem ser atendidas se você pretende evitar a tentação. Vou direto ao ponto e depois explicarei cada uma. Número 1. Você não deve ser enfraquecido pela sua situação. Número 2. Você não deve ser enganado pela persuasão. Número 3. Você não deve ser complacente com suas emoções. Número 4. Você não deve ficar confuso com os resultados imediatos. Quando se tratava de sua situação, José tinha tudo planejado. Ele estava financeiramente seguro, era respeitado e confiável em sua profissão. Poderia ter deixado tudo isso enfraquecer sua determinação, cedendo à oportunidade que lhe era apresentada, mas não o fez. Vou dizer de novo: se você quer lutar contra a tentação, exige que você não seja enfraquecido pelas circunstâncias. Isso está em conformidade com a segunda condição que você deve seguir: não seja enganado pela persuasão. O tentador usará palavras precisamente perfeitas para persuadi-lo. Meu marido não atende aos meus requisitos como você. Ao fazer isso, você demonstrará que realmente se importa comigo. Alguém algum dia descobrirá sobre nós? Estamos completamente sozinhos e totalmente seguros. Ambos precisamos estar cientes dos tempos em que vivemos. Autocontrole moral e ético é a característica mais valiosa que você pode oferecer ao seu cônjuge e à sua família. Mantenha a compostura, meu amigo. Recuse-se a ceder. Você também pode fazer o que José fez. Você também deve. A isca enganadora é colocada ao nosso redor todos os dias, e nem todas vêm de indivíduos. Algumas são influenciadas por um canal de televisão a cabo, a internet, uma revista, pressão dos colegas na escola ou colegas de trabalho. As palavras sedutoras da SRA, Potifar, tocarão repetidamente em sua mente. Você se sentirá como um esnobe, o único que não está cedendo. Não seja enganado pela persuasão, não importa o quão lindas e atraentes as palavras possam parecer. É uma farsa. Lembre-se de que tudo é uma mentira. Terceiro, deixe-me enfatizar este princípio. Você não deve ser gentil com suas emoções. Isso mesmo, você leu corretamente. Suas emoções interiores implorarão para que você seja satisfeito. A tentação as influenciará, suplicando por perdão. Lembre-se de como José foi tenaz com as dele. Por fim, você não deve se deslumbrar com os resultados imediatos. Lembre-se novamente de José. Ele foi injustamente acusado e preso depois de fazer o que era certo e lutar contra o mal. Descobrirá que ele foi esquecido por um longo período de tempo. Não se deixe enganar pelos resultados rápidos. Você poderá perder seu emprego, perder seu amante, se é assim que deseja chamar essa pessoa, perder a aceitação do grupo, ser zombado, expulso do clube. Você poderá ser o único que não está fazendo isso. Mas, nesse caso, você deve ser o único. Se você mencionar o nome de Jesus Cristo, faça isso de forma completa e total e mantenha-se moralmente limpo a partir deste dia, mesmo que isso signifique ser rebaixado, perder status ou emprego. Você deve a si mesmo e à sua família, mas, mais importante, você deve a Deus. A realidade revelada na vida de José se aplica a todos nós, sejamos casados ou solteiros, divorciados ou casados novamente, homens ou mulheres, jovens ou idosos. Não hesite em nenhuma circunstância. Não importa quão atrativa, deliciosa ou momentaneamente prazerosa a isca possa parecer. Reivindique a força miraculosa que vem do conhecimento de Jesus Cristo e permaneça firme em sua autoridade.
Decida ser um José a partir deste exato momento. Decida se juntar às suas fileiras e, a partir de agora, recuse-se. Você cederá se não o fizer. É apenas questão de tempo até que aconteça. Deus sempre protege seu povo.